6, irmãos. Vamos ler o versículo de número 5. Gênesis capítulo 6, o seu versículo de número 5 em diante. Pode ser que se torne uma leitura um pouco extensa, mas diz assim, amém? Amém, glória a Deus. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Versículo 8. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São essas as gerações de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra, e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá de betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será 130 metros, a largura, de 22 a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque eu vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Mas você, estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca. Você e os seus filhos, a sua esposa e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a você para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Amém? Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, Gênesis capítulo 6 é o texto que nós lemos. Como os irmãos bem sabem, um tema para esta mensagem, um tema para a mensagem desta noite. Independente de como esteja a humanidade, viva para agradar a Deus. Independente de como esteja o mundo, as coisas do mundo, viva para agradar a Deus. Amém? Amém. Agradar a Deus, se não deveria ser o propósito da nossa vida. Deveria ser. Na Bíblia encontramos muitos exemplos de pessoas que agradaram a Deus e o deixaram alegres por sua obediência e caráter. Quem esteve aqui no domingo, ouviu falar sobre vários exemplos de pessoas que agradaram a Deus, Ouvimos falar da mulher do fluxo de sangue, ouvimos falar do cego Bartimeu, e poderíamos citar tantas outras pessoas. Eu confesso aos irmãos que eu tinha preparado uma outra coisa para essa terça-feira. Eu disse até para minha esposa, eu fui orar a Deus, Deus mudou tudo. Eu tinha preparado, pastor, um esboço sobre conhecer o Senhor e prosseguir conhecendo o Senhor. Mas não é isso que Deus quer falar conosco nesta noite. Deixa para uma próxima. Então, no domingo, nós ouvimos
falar sobre esse agradar a Deus, a ser íntimo dele para fazer o céu parar, né? Mas hoje vamos falar de Noé, um homem que andou com Deus, que agradou a Deus e achou favor diante de Deus com as suas atitudes. É isso que nós vamos falar nessa noite. A leitura que nós lemos, nós vimos que o mundo estava corrompido, cada um vivia e buscava o seu próprio prazer. Versículo 5: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do seu coração era continuamente mal. Continuamente mal. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e a Bíblia diz que isso lhe pesou no coração. Então a corrupção levou o homem ali naquele tempo a se afastar de Deus de tal maneira que Deus ele decidiu destruir todo ser vivente. Não só o homem, mas também tudo que havia na terra. O versículo 7 diz: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não somente as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Tamanha era essa corrupção. Mas no meio de tanta maldade, no meio de tanta corrupção, eu fico pensando no Senhor olhando para nós nos dias de hoje. Está diferente? Será que está diferente as coisas nos dias de hoje? Mas aí no meio de tanta maldade, Deus encontrou alguém que o agradou e o deixou alegre. Ainda há esperança. Sempre em meio de uma calamidade, em meio de muitos que se corrompem, Deus sempre encontra um. Deus sempre encontra um. Sempre. E aí o versículo 8 diz assim: porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Aí a parte B do versículo 9 diz assim: Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ô irmão, esse andar com Deus é muito forte. Eu costumo dizer, e os irmãos veem já, eu sempre vou usar esse termo. Porque agradar a Deus não é o simples pregar bonito, não é o simples reger bonito, falar bonito, liderar bonito, não. Isso aqui agrada a Deus. Noé era um homem justo. Você andar em justiça, isso agrada a Deus. Você andar em integridade entre os seus contemporâneos, isso é o que agrada a Deus. Isso é andar com Deus. Ser íntegro diante das pessoas, ser íntegro no seu trabalho, no meio da sua família, ser justo. Lembra que esses dias atrás eu disse aos irmãos, e por alguns lugares que eu passei, alguns até se assustam, mas é uma realidade. Mas me fugiu o nome. Misael. Deus nos chamou para ser justo. Deus não nos chamou para ser bonzinho, para passar a mão na cabeça de um e maltratar o outro, ou para fazer acepção por um. Esse aqui eu me identifico mais, então esse eu vou tratar ele assim. Não. Deus nos chamou para ser justo. O que é com um é com o outro. Aleluia. E tratamos um de um jeito, o outro tem que ser da mesma maneira. Isso agrada a Deus. Eu tratar o pastor Jamerson de um jeito, eu tratar o irmão Paulo do mesmo jeito. Eu tratar o irmão Bruno de um jeito, a irmã Rosa do mesmo jeito. Eu tratar a minha mãe de um jeito, a minha filha do mesmo jeito. Isso agrada a Deus. Glória. Isso é ser íntegro diante de Deus. Aí a Bíblia diz assim: Noé andava com Deus. Em meio a um mundo corrupto, em meio a tantas desgraças que aconteciam naquela época, Noé decidiu se afastar de toda essa corrupção e decidiu andar com Deus. Aleluia. Sabe aquela velha conversa, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és? Vê esses amigos de Noé dizendo: rapaz, você anda com quem? Ele dizendo: rapaz, eu ando com um cara poderoso, que é criador de todas as coisas. Eu ando com Deus. Tanto que ele andava com Deus que o próprio Deus testemunha isso dele.
né? Então, a integridade de caráter de Noé agradou tanto a Deus que nós vemos que Deus fez uma aliança com ele. Olha, eu vou destruir tudo, todos os seres vivos, todas as aves, tudo, mas com você, pela sua integridade, pela forma que você anda, pela sua justiça, com você eu vou fazer uma aliança. Olha, construa uma arca, traga sua família, seus filhos lá, a esposa, todo mundo. Vocês não serão destruídos pela integridade de vocês. Aleluia. Então, nessa noite, vamos aprender algumas coisas aqui da vida de Noé. Alguns atos de adoração que agradam a Deus. É isso que nós vamos tratar nessa noite. Atos de adoração que agradam a Deus. Deus se agrada quando o amamos acima de qualquer coisa. Isso agrada a Deus. Quando você ama Ele acima de qualquer coisa. Porque a Bíblia diz que enquanto os homens nos dias de Noé amavam as coisas do mundo, Noé amava a Deus. Acima de tudo. Porque a Bíblia diz que ele era justo entre os seus contemporâneos e andava com Deus. Isso é o que mais faz Deus se alegrar. Isso é o que mais faz Deus se alegrar. É amar a Ele acima de qualquer coisa. É ter um relacionamento sincero com Ele. Eu consigo ter um relacionamento falso com muitas pessoas. Se eu quiser, consigo ou não? Eu consigo. Eu consigo ter um relacionamento falso com o pastor Jamerson, mesmo tratando ele bem. Só que pelas costas eu sendo mal com ele. Agora com Deus não tem esse negócio não. Deus, Ele nos conhece. Então Deus nos ama e quando a gente agrada a Ele, quando a gente ama Ele, acima de qualquer coisa. Porque falar a Deus, falar, Senhor, eu te amo, mas a minha atitude ir contra o que eu falo? Irmãos, nós somos bons em dizer que amamos a Deus, mas por qualquer bobagemzinha nós trocamos Ele. É verdade. Trocamos. Hoje estava uma guerra na firma por causa desse tal jogo do Brasil, domingo, 5 horas da tarde. Irmão, eu gosto de jogo. Eu gosto de jogo. Não adianta eu vir aqui falar para você, eu não gosto de assistir futebol. Eu gosto de assistir futebol. Eu gosto. Não tem erro nenhum nisso, problema nenhum nisso. O problema é você começar a trocar. Senhor, eu te amo, sabe? Mas o Corinthians vai jogar e não vai dar para mim lá. Sabe quando a gente começa a trocar as coisas? Não. Dizemos que amamos Ele, mas na primeira oportunidade, eu estou usando um exemplo fútil de um futebol aqui, mas pode ser por tantas outras coisas. Por uma festa. Irmão, você quer ver um que eu te ensino, irmão? Você quer ver uma coisa? É ceia. Ceia do Senhor. Irmão, eu entendo que você tem um compromisso, alguma coisa, sabe, agendada já há tempos. Um casamento que você foi convidado para ser um padrinho. Irmão, não vou falar, não vai lá não, porque você não tem que vir a ceia. Misericórdia. Mas tem pessoas trocando ceia por nada, aí depois vai vir um domingo aqui, pastor Jean, pastor Luiz, eu não consegui vir, o senhor pode servir a ceia para mim? Não. Ceia é a comunhão. Não é você vir num domingo aqui, comer um pedaço de pão e tomar um pouquinho de suco de uva. Verdade. Ceia é comunhão, é você estar junto com a igreja, participar do ato, sabe? Se reunir como igreja. E estamos trocando, dizendo, Senhor, mas eu te amo. Como eu amo o Senhor. Mas vamos lá. Deus se agrada, irmãos, quando nós confiamos nele completamente, plenamente, confiança nele. Noé agradou a Deus, confiando nele, mesmo não fazendo sentido o que o Senhor anunciou a ele. Noé confiou. Olha o versículo 14: faça uma arca de tábuas de cipreste, nela você fará compartimentos, a revestirá e tal. Começou a falar todas as coisas ali. Fazia sentido para Noé? Não fazia sentido para ele o que Deus estava pedindo, irmãos. Não fazia sentido para ele, mas olha, Hebreus capítulo 11, o versículo de número 7, diz assim: pela fé, Noé divinamente
de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca. Preste atenção, olha lá. Construiu uma arca para a salvação de quem? Da sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A chuva, meus irmãos, naquela época era algo desconhecido. Não havia chovido sobre a terra. Irmã Samara, coloca aí para mim Gênesis capítulo 2, versículo 5. Gênesis 2, 5. Olha lá. Não havia ainda nenhuma planta de campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Aí vem Deus, Noé, eu estou precisando que você faça uma arca, um barco. Um barco? Mas não tem água. Na ordem de Deus havia algumas dificuldades que poderiam trazer dúvidas a Noé. Poderia trazer dúvida a ele. A primeira, nunca havia chovido. Nunca havia caído uma gota de chuva na terra. Segundo, construir um barco em terra seca ali, ó. Como trazer os animais para dentro do barco, alimentá-los durante quase um ano? Como é que eu vou fazer isso? Então você vai pegar lá 2 em 2, macho e fêmea. Mas é interessante que a ordem do Senhor a Noé diz assim: eles virão até você. Eles vão vir. Parece loucura. Quarto, como convencer a sua família a segui-lo? Olha, Deus falou comigo, vocês sabem que eu ando com ele. E ele falou comigo para mim construir uma arca assim, tem os compartimentos, tem todas as coisas. Ele vai mandar chuva, dilúvio vai vir sobre a terra. Irmão, se hoje pregar para a nossa família aqui, nos tempos de hoje, é difícil? É não? Pregar para aqueles que já conheceram ainda, como Israel. Que conheceram, que um dia entraram aqui e ouviram a palavra. Já é tão difícil dizer para eles: rapaz, entra para essa arca e vem logo que Jesus está voltando. Ele diz: vocês estão falando isso já faz mais de 2000 anos, nada acontece. Havia algumas dificuldades para eles entenderem. Mas o que Noé fez? Confiou. Plenamente. Noé não questionou, ele apenas confiou, enfrentou as dificuldades e isso certamente agradou o Senhor. Ô irmão, o Salmo 14, no verso 11 diz assim: o Senhor se agrada dos que o temem e os que esperam na sua misericórdia. Glória a Deus. O Senhor se agrada daqueles que o temem e esperam na sua misericórdia. É fácil esperar na misericórdia do Senhor? É fácil? É. Ô irmão, foram alguns dias não. Não foram alguns dias, não alguns meses para construir a arca, não. Foram aproximadamente 120 anos. Sem sinal de água. Ué, mas você não disse que ia chover? Não disse que ia destruir tudo com essas coisas aí? Que ia vir água do céu aí? Quem sabe começaram a criticar? Você está louco, né? Questionando ele. Os seus familiares questionando ele. Você acha que a Bíblia não diz, mas será que não passou pela cabeça dos filhos? Ou até da esposa? Rapaz, será que Deus falou com esse homem mesmo? Olha o tanto de ano que já passou. Ô, irmão, eu vou falar de mim. Eu tenho os meus questionamentos com Deus. Tenho. Senhor, mas imagina esse povo aqui, irmão. E não era não, ele falou: vamos construir. Noé, mas já passou 5 anos, nada, nem fechou o tempo. Sabe, não teve nem aquela mãozinha do tamanho da mão de um homem, vamos dizer assim. Não tinha nenhuma mão, não vai chover não. E ele confiando. Irmão, isso agrada a Deus. A Bíblia diz que
que sem fé é impossível agradá-lo. Aleluia. Não é, ó, sem fé você vai conseguir, talvez aí, não. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Precisamos confiar nele. Mesmo doendo, mesmo machucando, precisamos agradar ele. Confiar nele. Confiar que se ele disse, vai acontecer. Ô irmão, só que a gente toma umas porradas da vida. Sim ou não? Aí a gente começa, pastor, mas não vai dar. Mas eu vou precisar, a gente vai precisar confiar. Porque sem fé é impossível agradar ele. Irmão, Noé confiou. Confiou. Às vezes eu me pego nos